Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu quero relatar para vocês a minha experiência como CLT e depois como PJ. Bom, para quem está aí na dúvida do que são essas siglas, né? CLT é a pessoa que é contratada pelo registro ali em carteira de trabalho, né? A pessoa que tem ali a carteira de trabalho carimbada, registrada, que tem os descontos em folha de pagamento do INSS, que tem um acúmulo do fundo de garantia, né? Que ajuda depois essa galera a comprar um imóvel usando esse valor, né? Enfim, e o CLT é esse universo, né, de ser contratado por todo esse sistema. Já o PJ seria pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a pessoa que abriu um CNPJ, seja ele MEI, microempreendedor individual, ou ME, enfim, é, que é apenas microempreendedor. Então, assim, é um outro universo. E eu quero relatar para vocês a minha experiência nessas duas modalidades, né? E, bom, vou começar falando aqui que eu tenho muitos colegas de trabalho que acreditam que ser CLT, ter o registro em carteira de trabalho, é muito superior a quem tenha quem não tem a carteira assinada e abrir um CNPJ. É até uma visão de muitos brasileiros, né, de que o profissional que tem CNPJ é o profissional que é frustrado, que não conseguiu um posicionamento no mercado de trabalho e foi obrigado a empreender. Tem muito essa visão. E eu conheço tenho muitos colegas de trabalho que fazem o mesmo que eu e ganham muito menos e eles não têm CNPJ. Então, eu queria falar sobre isso com vocês, quebrar talvez esse paradigma que algumas pessoas têm, outras não. Tem pessoas que, assim como eu, adoram ter um CNPJ, que mudou a minha vida realmente. Então, vamos lá. Quando eu era CLT, o meu salário ele era muito baixinho. E como eu não paro muito tempo nos trabalhos, eu particularmente eu tenho essa visão, né, que esperar para ter reconhecimento dentro das empresas é muito mais demorado do que você adquirir experiência dentro de uma empresa e já entrar em outra empresa com um cargo e um salário melhor, sabe? Infelizmente existe essa questão cultural, pelo menos dentre as empresas que eu já trabalhei, tem muito essa questão das empresas acabarem beneficiando mais os de fora do que os de dentro, né? Porque às vezes você está indo tão bem fazendo lá aquilo que você está quietinho fazendo, mesmo que você tenha capacidade para fazer mais, as empresas às vezes preferem deixar você quietinho ali e contratar alguém de fora para fazer outra coisa. Então, eu tenho essa preferência. Então, se eu acredito que eu, por exemplo, já consigo trabalhar com gestão, eu vou absorver tudo que eu puder dentro do trabalho que eu tô. Se eu ver que não tem lugar para mim tão cedo, né, nessa área, eu vou buscar um outro desafio profissional, né? Devido a isso, eu não usufruí muito dos benefícios de receber FGTS e essas coisas todas, porque eu sempre ficava pouco tempo nas empresas e sempre gostei muito de fazer freela. Inclusive, o fato de eu ter cursado análise e desenvolvimento de sistemas foi exatamente por isso. Porque eu queria trabalhar numa área que eu tivesse liberdade, flexibilidade de tempo, liberdade geográfica, coisas que às vezes outras áreas não me proporcionariam com tanta fluidez, com tanta facilidade. Então, eu me deparei com a necessidade de abrir um CNPJ. A princípio foi mais para tentar o meu próprio negócio, e mais para frente acabou se tornando o meu modelo principal de trabalho, né? Então, atualmente eu trabalho assim, para empresas, né? Eu tenho um trabalho que é como se fosse um mecanismo de CLT mesmo, onde eu tenho mais ou menos um horário de trabalho, trabalho em horário comercial, mas eu acabo tendo muito mais liberdade, né? Por ter um CNPJ. O meu salário ele acaba sendo muito maior do que do pessoal que é CLT, às vezes mais do que o dobro, porque o CLT tem essa questão, né? O que a empresa paga.
né, de encargos em cima do seu salário, chega a ser o dobro, né? Então imagina que esse dinheiro todo vem para você, aí você administra esse dinheiro. Eu prefiro, acho muito melhor. Inclusive, eu comecei a conseguir fazer coisas que antes eu não podia, né? Quando eu era CLT, eu não tinha condições de pagar um curso de inglês bom, um professor particular, eu tentava FISC da vida, porque é mais baratinho, mas não tinha muito resultado. É só um exemplo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar como PJ e me deparar com salários maiores, eu comecei a conseguir investir mais até mesmo em mim. Então, agora eu consigo evoluir mais também. Então, eu sou super a favor, né, de você ter o seu CNPJ, de você aprender também esse outro lado, que aí é a coisa que eu acho mais incrível de você ter um CNPJ é o universo que abre para você. Eu não sei você que está me assistindo, se você também se sentiu assim quando era CLT, ou se você se sente muito aquela pessoa ovelhinha, eu sou pequenininho e a empresa é grande e eu nunca vou chegar nesse patamar na minha vida. Quando você abre um CNPJ, meu, abre um universo totalmente novo, você acaba tendo que lidar com coisas de contabilidade que você não conhecia antes, seu conhecimento se expande e as oportunidades também se expandem, porque você passa a ser um prestador de serviços, né? Então você não tem mais as limitações, você não é tão casado assim com a empresa da qual você está trabalhando. Então eu comecei a conseguir algumas coisas que jamais eu conseguiria antes, de poder fazer academia no horário de trabalho, por exemplo, que eu, nossa, nunca poderia sair da minha cadeira de trabalho no expediente, né? Antes, tem empresas que ficam até em cima. Você tem que ficar trabalhando com a câmera aberta, né? É mais difícil você encontrar isso sendo PJ, de verdade, é muito mais difícil. As empresas grandes que contratam CLT geralmente tem toda a questão de uma cultura mais bem definida, que é bom até um certo ponto, né? Então, assim, eu gosto mais de ser mais underground, assim, eu gosto de ser mais de ser mais na minha, de poder escolher mais os meus horários, e eu não ligo tanto assim para reconhecimento. Então, eu vejo também essa diferença. O CLT, se você vai por um caminho de carreira, que você quer ter aquele reconhecimento, trabalhar em big empresas e crescer nelas e tal, às vezes o CLT tem mais oportunidades, mas também é um processo bem mais lento. Muitas vezes, tá? E como PJ, eu vejo que é muito mais rotativo. Você tá aqui, amanhã você já pode estar fazendo outra coisa, você pode pegar duas empresas e prestar serviço para elas, desde que esteja tudo acordado, né, entre as partes, e você se depara com uma possibilidade muito maior. Então, é aquela realidade que eu acho um pouco mais justa. Você trabalha mais, você ganha mais. Você trabalha menos, você ganha menos. Quando você é CLT, não, você trabalha muito, você ganha aquilo. Você trabalha menos, você também ganha aquele valor. Então, acaba que você vai ficando um pouco mais conformado, né? Então, depois que eu me tornei PJ, nossa, todo dia eu quero aprender alguma coisa nova, e isso acabou me fazendo dar um salto na minha evolução profissional muito maior do que quando eu era CLT. Né? Então, eu sou super a favor do CLT, não o profissional de quem é PJ, o profissional PJ não é frustrado na vida, né? Alguns podem ser, né? Mas na área de tecnologia eu vejo que não. As pessoas que eu conheço que ganham os maiores salários são PJs, né? E também você se depara com uma outra coisa que eu acho muito bacana, que é você poder, às vezes, até escolher o emprego. Uma vez eu fiz um comentário no LinkedIn, eu até apaguei porque eu não gosto de treta na internet, mas tinha uma pesquisa de uma recrutadora falando assim: é, você prefere trabalhar como CLT ou PJ? E aí eu comentei assim, eu gosto de trabalhar como PJ, eu fujo de CLT. E teve alguém que comentou logo embaixo, algo do tipo: ah, então você não deve estar no Brasil, né? Porque essa não é a realidade do brasileiro, poder escolher o trabalho. Não é. Então, nós estamos em países diferentes, eu não estou sabendo, porque eu estou aqui no Brasil, no interior da Bahia, e aqui eu consigo sim escolher o trabalho. Então, você acaba ficando um pouco mais, digamos assim, empoderado de si, né? Porque você é um prestador de serviços, é mais difícil você ficar sem emprego, né? Então,
Era isso que eu queria falar hoje, defender aí o PJ para quem tem medo. Se você vê sentido, já ponderou todas as opções e quer continuar CLT, meu, não tem problema nenhum. Eu só acho que é um pouco difícil o pessoal da nossa idade conseguir se aposentar no futuro. Eu acho que é um modelo um pouco arcaico. Mas se você está feliz nesse modelo, segue. Mas se você só não entrou pro universo do CNPJ por receio, por medo, por ouvir pessoas que falam que não é bacana, que você tem que esperar por uma vaga CLT que é melhor, então pondera isso bem, porque não é a realidade que eu encontrei. E para finalizar, eu queria falar ainda sobre essa questão de dinheiro, que eu passei por uma experiência que foi muito significativa na minha vida, que foi um período que eu tinha acabado de me formar, e aí eu fui para Paraty. Sabe, larguei tudo mesmo, precisava de uma fase meio mochileira na vida, colocar a cabeça no lugar. A faculdade foi muito estressante para mim, juntando a faculdade com o trabalho. Então, eu larguei tudo em São Paulo e fui morar um tempo em Paraty. E lá eu trabalhei num quiosque na beira da praia. E como eu tinha acabado de me formar, quando eu estava trabalhando, meu salário não era alto, eu ganhava R$ 1.800. E quando eu fui para a praia, lá era 1.200 o salário, mas era mais R$ 1.000 por semana de 10% do garçom que ia lá. Só sei que para mim era muita grana na época, sabe? Porque R$ 1.000 por semana mais 1.200 do salário era uma realidade que eu não tinha, né, sendo formada. E ainda por cima, a cozinheira que trabalhava no quiosque, ela não tinha alfabetização e o salário fixo dela era R$ 5.000. E ela também ganhava, né, a comissão, que era dividido entre todos os funcionários. Então, ela também ganhava na época, né, os R$ 1.000 por semana, mais os 5.000 que ela tinha de salário. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu vou levar para conseguir ganhar 5.000, vai, R$ 10.000 por mês, trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, né? Quanto tempo? E aqui na beira da praia eu me encontro com me deparo com essa realidade. Então ali mudou tudo para mim. Eu vi a diferença também de você ganhar um pouco a mais e o que você consegue fazer. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei um tempo sem trabalhar, coisa que eu nunca pude fazer antes. Eu fiquei, eu levei uns dias até começar a mandar currículo de novo para voltar para o mercado. Então, ali já começou a mudar tudo para mim, porque eu vi que existem outras formas de pensar, outras formas de você conseguir se sustentar, que não exigem esse sacrifício todo que existe que a gente aprende que é o certo, né? Essa luta, essa coisa de, já que eu tô com diploma, agora tudo vai dar certo. E não, é uma coisa que se você for fazer o processo tradicional, ele é bem árduo, exige muito mais da gente, é muito mais estressante, desgastante, tanto que a gente vê muita gente tomando antidepressivo, tendo que lidar com isso, porque o nosso trabalho mesmo como CLT, ele suga muito da gente. Eu já não vejo tanto isso com quem é PJ, você consegue ter mais flexibilidade, né? E claro que tem muito profissional que é PJ também precisa tomar antidepressivo, tudo, mas eu vejo essa característica mais forte na galera que vai pelo caminho tradicional. E eu vi que existem esses outros caminhos. Eu conheci muitos profissionais que vão por esse caminho também, que acaba sendo um pouco mais leve, né? Então, era esse jeito de pensar que eu queria trazer para vocês, trazer aí a minha experiência. Talvez eu faça aí próximos vídeos trazendo dados, né? Vamos ver se o que eu estou falando realmente existem estatísticas, mas eu não trouxe, não pesquisei estatísticas porque eu queria trazer realmente a minha experiência pessoal e também baseado nas experiências de colegas de trabalho que eu conheço que também foram por esse caminho, tá bom? Deixa aí nos comentários se você gostou, se você concorda, se você discorda, também não tem problema nenhum. Deixa aí nos comentários. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.